semana do plenário deve ter temas polêmicos, como os novos critérios para a criação de municípios. Em comissão especial da Câmara, representantes das polícias e da OAB apoiam a criação do Ministério da Segurança Pública. E esta edição destaca também: Comissão de Defesa do Consumidor aprova projeto que proíbe a operadora de celular de fazer contratos de fidelização. Frente parlamentar é lançada na Câmara para debater estímulo à produção de carros elétricos. Boa noite, em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. Definir o que vai valer de fato no cadastro positivo e dizer sim ou não aos novos critérios para a criação de municípios. Esses são alguns dos desafios do plenário Ulisses Guimarães para a semana que está começando. Mas há um outro tema bem mais polêmico que pode atrapalhar o conjunto das votações. Mesmo antes de chegar ao plenário Ulisses Guimarães, a medida provisória que tira da União o controle sobre a Eletrobras já preocupa a oposição. A minoria tem uma proposta pronta. O governo tem até o dia 30 cerca de 6, 7 medidas provisórias para votar aqui dentro da casa. Não dá tempo. Olha, se o governo topar retirar a medida provisória que discute a privatização da Eletrobras, a oposição topa tirar a obstrução das outras medidas provisórias e discutir os méritos dela, votando contra ou a favor, dependendo de cada situação. Um dos vice-líderes do governo admite a fila de medidas provisórias que está se acumulando na pauta do plenário. Entre elas, a 812, que trata, que é a primeira agora na pauta, que trata sobre a modificação da utilização dos recursos dos fundos constitucionais. Nós temos o Nordeste inteiro que recebe fundo constitucional, mas muitas das vezes o tratamento dentro da própria região é igual e não pode ser tratado de forma igual. A exceção já está contida na Constituição Federal, que é os municípios do semiárido. Quando o assunto é a Eletrobras, o líder do PCdoB vai ainda mais longe. A tarefa central da oposição é impedir a privatização da Eletrobras. Vamos, inclusive, provocar o presidente, porque ou nós retiramos de pauta a medida provisória da Eletrobras, que quer privatizar essa empresa, ou nada mais vai ser votado na Câmara. Se insistirem na medida provisória da Eletrobras, vamos parar a pauta da Câmara. Já o líder do Democratas leva a questão para quem acompanha de fora o enfrentamento político em torno da Eletrobras. É importante o cidadão brasileiro saber que a Eletrobras, como estatal, ela hoje suga dinheiro do orçamento, tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, para cobrir prejuízos. Além disso, ela não consegue mais investir, porque ela não tem essa capacidade de investimento. Outras polêmicas já chegaram ao plenário, que precisa definir como fica, por exemplo, o cadastro positivo que promete beneficiar o bom pagador. Destaques essenciais à mudança no cadastro ainda precisam ser votados. Vamos votar alguns destaques para mitigar os aspectos que nós consideramos negativos para os consumidores e para a população. Sobretudo, nós temos preocupação com relação à violação da privacidade, há riscos com relação ao sigilo de dados das pessoas, e nós vamos enfrentar esse debate trabalhando para impedir que se quebre a privacidade da população brasileira. Eu acho que vai ser complicado, nós já votamos, porque a oposição, alguns partidos de oposição são contra, eles têm lá os argumentos deles, que não são corretos, mas são os argumentos que eles usam, e eles vão obstruir, logicamente, mas falta pouco, que são os destaques que faltam ser votados, porque já foi votado o texto principal. Outra decisão que ficou para esta semana é quanto ao projeto de lei complementar que trata da criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. Durante toda a semana passada, os partidários dessas mudanças aguardaram a votação nas galerias do plenário, mas apenas o pedido de urgência foi aprovado. O Senado já aprovou a proposta. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou nesta segunda-feira, por meio de nota à imprensa, que a Câmara vai realizar uma comissão geral no próximo dia 30 para debater as sucessivas altas no preço dos combustíveis. Serão convidados representantes da Petrobras, de distribuidoras, de postos de gasolina do governo e de especialistas do setor. O objetivo, segundo Rodrigo Maia, é buscar ações imediatas para enfrentar a crise global que encarece os combustíveis. Na semana passada, uma operação integrada da Polícia Judiciária e da Polícia Civil prendeu em flagrante 132 pessoas pelo crime de pedofilia em todo o país.
Duas leis aprovadas pela Câmara para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes acabam de completar um ano desde que foram sancionadas. A que garante direito às vítimas e testemunhas do crime e outra que prevê a infiltração virtual de agentes de polícia em investigações da pedofilia. A primeira lei, a 13.431, garante maior proteção durante o depoimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Orienta para a criação de centros de atendimento integrado que devem conter equipes multidisciplinares para acolher essas vítimas, com atendimento especializado. Além de definir outro ponto importante, o depoimento deve ser gravado. Essa atitude simples evita a chamada revitimização. Toda a lei ela vem no sentido de proteger a fala dessa criança e que ela fale o mínimo possível e quando fale para profissionais capacitados e habilitados. Então eu diria que esse é o maior avanço dessa legislação. A outra legislação é a que prevê a infiltração de policial na internet para investigar pedofilia. A Lei 13.441 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e autorizou que agentes de polícia se infiltrem na rede mundial de computadores para investigar os crimes de pedofilia e estabeleceu regras. A infiltração tem que ser precedida de autorização judicial, que vai estabelecer os limites dessa estratégia para obtenção de prova. Esse método deve ser adotado mediante requerimento do Ministério Público ou do delegado de polícia e deve trazer a justificativa da necessidade, nomes e apelidos dos investigados, entre outros itens. A ferramenta da infiltração não pode exceder o prazo de 90 dias, mas pode ser renovada desde que o tempo total não ultrapasse 720 dias e que seja demonstrada a efetiva necessidade da prorrogação a critério da autoridade judicial. A técnica só vai ser autorizada se a prova não puder ser obtida por outros meios e as informações coletadas devem ser encaminhadas diretamente ao juiz responsável, que vai zelar pelo sigilo. Através da infiltração você pode encontrar meios e mecanismos de comprovar essa questão do crime da pedofilia, que é um crime muito mascarado, a pessoa se identifica de forma diversa daquela que realmente ela é. Um homem chega a passar por uma mulher para poder atingir as informações que quer. E sem dúvida nenhuma, a infiltração virtual vai permitir combater urgente, né? Fazer isso de forma rápida e eficaz. O crime de pedofilia é mesmo muito velado. A delegada da criança e do adolescente, Ana Cristina Santiago, reforça ainda que não é possível definir um perfil, nem dos abusadores e pedófilos, nem das vítimas. E ressalta, a pedofilia é um crime que está presente em todas as classes sociais e não escolhe idade. A principal inovação dessa lei foi possibilitar ao delegado a representação por uma infiltração digital. Ou seja, nós temos como nos passarmos por uma pessoa da rede, uma criança, um adolescente, e observarmos o que acontece ali num determinado grupo, numa determinada situação que nos é denunciada, que é crime. Todas os mecanismos, as ferramentas criadas, elas são importantes sim, especialmente na questão dessas investigações em termos de crimes cibernéticos. Então ela possibilita uma atuação mais efetiva, na medida em que nós só podemos saber o que de fato acontece no meio digital se nós estivermos participando, se nós estivermos online ali naquele grupo, naquele momento. Na última audiência da Comissão Especial que analisa a criação do Ministério da Segurança Pública, representantes das polícias e da OAB manifestaram apoio à iniciativa de criar a pasta. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública foi dividido para a criação de uma pasta exclusiva para coordenar a atuação da polícia no combate à violência e ao crime organizado. De acordo com a medida provisória que criou o Ministério da Segurança Pública, serão subordinados à nova pasta, entre outros, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que coordena as ações da Força Nacional.
Na comissão especial que analisa a criação do novo ministério, representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da OAB e da Secretaria Nacional de Segurança Pública foram unânimes em apoiar a medida. Nós vemos com uma perspectiva muito positiva, passamos a ter especialidade, um ministério dedicado à segurança pública, já que aspectos de médio e longo prazo, projetos, demandas estruturais, análise, integração de sistemas poderão ser ainda mais impulsionados com o direcionamento para os órgãos de segurança pública. No primeiro momento, você tem condições de integrar mais as instituições existentes e, num segundo momento, definir políticas públicas mais claras, né, que respeitem não só a questão dos direitos humanos, né, respeito ao cidadão, mas que possam também oferecer condições de trabalho aos profissionais que atuam nessas instituições. Os depoimentos confirmaram a opinião do relator e do presidente sobre o acerto da medida. Segundo eles, a criação do Ministério da Segurança Pública se alinha com a criação do Sistema Único de Segurança Pública, aprovado esta semana no Congresso. A necessidade da integração, da união, da colaboração de todos os entes da federação e de todos os órgãos policiais para que possa enfrentar essa crise que se apresenta para todo o Brasil. Imagina, se todos juntos já é difícil de nós enfrentarmos essa situação, imagina isoladamente. Segurança pública não é um problema só de um estado ou de uma cidade. Segurança pública é um problema nacional. Num país que a população vive angustiada, vive triste, porque ninguém é feliz vivendo inseguro. Portanto, todas as polícias do Brasil precisam se integrar, dos menores aos maiores estados, um sistema único de identificação também que o SUSP veio a criar. Por exemplo, nós tínhamos cidadãos aí, quer dizer, que aprontavam nesse país, ou pessoas que delinquem e que infelizmente tinham 24, 25 carteiras de identidade. Isso vai acabar. A apresentação do relatório está marcada para a próxima quarta-feira. Depois de votada na comissão, a medida segue para o plenário da Câmara. Carros elétricos têm muitas vantagens, apesar de custarem mais caro do que os tradicionais. Entre elas, a economia no abastecimento e o uso de energia limpa, já que não emitem gases poluidores. Uma frente parlamentar foi lançada aqui na Câmara na última quinta-feira para debater políticas públicas de estímulo à produção e ao uso de veículos elétricos. O Brasil possui 8 mil veículos elétricos, o que representa apenas 0,2% da frota nacional. Um carro elétrico custa a partir de R$ 120 mil. Mas a indústria garante que é possível economizar até 80% do dinheiro gasto com o combustível. A manutenção também é mais barata. No lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Eletromobilidade Brasileira, os representantes da indústria de veículos elétricos defenderam políticas públicas para ampliar os investimentos no setor. As indústrias estão já há muitos anos fabricando veículos a combustão, elas precisam participar dessa transição. Essa transição ainda no momento é lenta, mas e tem que existir uma proatividade governamental de incentivos para que isso ocorra. A indústria lá fora já determinou que a fabricação de veículos elétricos já vai entrar em 2020 e 2022 e alguns países já não vão mais produzir os carros a gasolina a partir de 2027, o que nós vamos fazer com uma indústria que está produzindo carro a gasolina ainda? Então, provavelmente, a indústria, que representa 22% do nosso PIB industrial, vai ficar obsoleta. De acordo com a Abrafix, que representa o setor, já existem 21 projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado sobre eletromobilidade. Com a criação da Frente Parlamentar Mista, a expectativa é ampliar o debate e garantir a aprovação de benefícios como isenção tributária para tornar o carro elétrico mais acessível à população. O Congresso Nacional, através dessa frente parlamentar, é um dos principais instrumentos a partir de agora para que a gente crie condições, crie facilidades, crie subsídios no sentido de implantar e fortalecer a mobilidade elétrica. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos nós vamos ter a necessidade de implantação desses veículos elétricos, de uma energia que seja realmente limpa, porque um país igual o nosso, ele tem que gerar energia limpa. Nós estamos aí vendo o mundo avançando, a China, o Japão, os Estados Unidos, e nós estamos ficando para trás mais uma vez. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que pune com prisão quem reproduzir imagem de cadáver na internet ou em qualquer outra mídia. Pela proposta, a pena fica 1/3 maior se o responsável pela divulgação tiver acesso à imagem facilitado pela sua profissão.
O relator da proposta, deputado Fausto Pinato, lembrou que este projeto foi apresentado aqui na Câmara em 2015, logo após o acidente de carro que matou o cantor sertanejo Cristiano Araújo numa estrada no interior de Goiás. A partir do momento que essa lei entra em vigor, é uma pena dura. Tendo condenação criminal, se for um concursado, por exemplo, do necrotério, pode até ser exonerado, o bem de serviço público nesse sentido, O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça estabelece pena de prisão de 1 a 3 anos e multa para quem reproduzir em qualquer meio de comunicação imagens ou cenas aviltantes de cadáver ou parte dele. Essa pena é aumentada em 1/3 se o responsável pela divulgação tiver acesso às imagens por meio da profissão. E fica tipificado no Código Penal o crime de vilipêndio de cadáver divulgado nos meios de comunicação. Frank Santa Cruz, da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB, acredita que o projeto não vai trazer benefícios substanciais. E explica o porquê. Já existem no nosso ordenamento jurídico diversos instrumentos que já tutelam esse tipo de conduta. Tanto a Constituição, quanto o Código Civil e o próprio Código Penal, no seu artigo 212, já trata do vilipêndio de cadáver. Eu penso que não vai coibir a prática. Eu acho que seria muito mais efetivo fortalecer a aplicação do entendimento que existe no Código Civil, onde a própria família ou a sociedade pode reivindicar uma indenização pela ofensa à dignidade da pessoa humana dentro dos seus direitos da personalidade, mesmo morto, que há o encerramento dos direitos da personalidade, mas a família pode reivindicar essa violação. Isso não é uma prática aceitável pela sociedade, mas o nosso ordenamento já tem instrumentos para o enfrentamento dela, que eu acredito que são instrumentos adequados já da forma como existe. A proposta segue agora para análise dos deputados no plenário da Câmara. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que proíbe as operadoras de celular de fazer contratos com tempo mínimo de duração, a chamada fidelização. O objetivo é dar liberdade para que os consumidores possam trocar de operadora quando bem entenderem. O servidor público Wagner Costa aceitou fazer um contrato de fidelização de celular de 1 ano para ter desconto no plano. Mas agora ele mudou de casa e no novo endereço a operadora não tem sinal. Ele simplesmente não consegue receber ou fazer chamadas. Ainda faltam 4 meses para acabar o contrato e ele diz que se arrependeu de fazer a fidelização porque não consegue sair da operadora. Eu estou preso à fidelização por alguns meses. Já tentei até contato com a operadora, informei dessa dificuldade técnica para eu utilizar os serviços dela, mas ainda assim ela não foi flexível a ponto de me isentar desse pagamento dos meses que ainda estão pendentes. Eu me sinto relativamente amarrado a essa operadora por conta do número móvel que eu tenho e infelizmente eu não posso migrar para uma operadora que me atende um pouco melhor aqui na região onde eu moro hoje. Para evitar situações como essa, a Câmara está analisando um projeto de lei que proíbe as empresas de firmarem contrato com tempo mínimo de duração, popularmente conhecidos como fidelização. Para o deputado Rodrigo Martins, relator da matéria, os benefícios oferecidos em troca da fidelização não podem ser justificativa para este tipo de contrato. Era-se justificado, pelo menos dentro desse contrato, devido a alguns benefícios que os consumidores adquiriam. Mas já ficou claro que esses benefícios, na verdade, às vezes terminam sendo certas armadilhas prejudicando o consumidor e fazendo com que ele fique atrelado a um contrato, mesmo que aquele contrato não atenda às suas necessidades momentâneas. Este especialista em direito do consumidor discorda do projeto. Ele entende que a fidelização é um tipo de contrato que pode beneficiar ambas as partes. Além disso, ele explica que o PROCON consegue fazer o encerramento da fidelização se o serviço não estiver sendo prestado adequadamente. Geraldo Tardim acha que com o fim da fidelização, os celulares e os planos tendem a ficar mais caros. Na aprovação desse projeto, ele pode ser um tiro no pé. Porque se você vai botar uma fidelização sem multa, o que justifica o consumidor ficar fidelizado? Qual é o interesse que a empresa vai ter
de oferecer uma conta partida, um telefone barato, uma minutagem barata, telefone de mesma operadora para mesma operadora sem custo. Então tem que ser bem analisado para não ser um tiro no pé do consumidor. Esse projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, segue para análise do Senado. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!